Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos mantém naquilo que nos traz a esperança, sempre com a alma como corda ancorada naquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que está sempre nos mantém com a esperança, nos mantém sempre com a sua palavra, que é um fogo consumidor, do qual nós devemos ser sempre fervorosos na fé que nos sustém. A fé é como o coração ardendo naquele que tudo posso, naquele que me fortalece. Sempre buscando em vigilância, em oração, sempre em todos os pontos estar analisando, e ainda que se tropece em algum ponto, nós somos cumpridores não por si, mas pela fé que nós depositamos nele, aonde buscamos compreender como exercitar aquilo que ele está a nos instruir, porque sabemos que aquele que é meramente ouvinte e não se pratica ilude-se a si mesmo. Por isso são podados por conta da incredulidade, por não perseverarem buscando aquele que podia os justificar, e declaram a sua própria benignidade segundo um espírito do engano, aonde outrora estavam sobre o espírito do erro, alcançaram o caminho de retidão e olharam para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, porque devemos ser o bom sal da terra. O sal se tornar insípido, para nada serve a não ser para ser lançado no chão e pisado. O sal traz a conservação da carne, quando sempre numa medida mediana. Se perder a propriedade, se torna insípido. Conservação da carne e a boa temperança, aonde estamos sempre segundo aquele que nos mantém sobre o domínio próprio, sobre a mansidão, sobre a longanimidade, exercitando sempre em constância a alegria do Espírito. O nome escrito no livro da vida não anda-se com solicitude com esta vida, mas antes deposita a confiança naquele que é a nossa provisão, do qual nós jamais duvidamos e estamos constantemente usufruindo, por buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas estão sempre nos sendo acrescentadas, assim como ele nos acrescenta, assim como ele tem cuidado de nós, ele tem zelado de nós, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos consola, aquele que a palavra diz que prepara uma mesa diante dos inimigos, aquele que não há maldição para aqueles que são abençoados, cordeiros em Cristo, herdeiros em Deus, aquele que nos renova dia após dia, tanto no corpo como a alma e o espírito, incorruptível, estando sempre alinhados, um espírito que nos sustém, seja qual for a adversidade, que nos mantém firmes e constantes, que nos mantém na alegria do nome escrito no livro da vida, na perseverança do dia a dia, sendo fortalecidos, gloriando antes em nossas fraquezas, não usando de vãs comparações, mas antes examinando a si mesmo, a ponto de ser rachado como cumpridores e não como que faltosos, sendo o menor entre vós e o pior dos pecadores, que alcançou graça e misericórdia para falar em seu nome, mesmo não sendo merecedores, estando sempre como menor e servindo com a verdade, fazendo assim sois grande no reino dos céus, para guerrear segundo as armas das nossas milícias, que não são terrenas, mas poderosas, para destruir os principados e fortalezas
dia após dia combatendo um bom combate segundo a fé, opera em nós, onde segundo a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e as potestades, que na verdade já foram vencidas por aquele que está em nós, e dano nenhum pode nos causar. A palavra diz que aqueles que estão segundo o seu espírito, ainda que corra não se cansa, ainda que ande não se fadiga, sobe ao céu com asas como que águia. Aqueles que perseveram e não vivem, segundo o Senhor diz: jovem, aproveita bem a vossa mocidade, antes que venha o tempo da cobrança, porque na verdade um pecador que não vê logo os seus crimes sendo punidos, vão acumulando mais ainda suas muitas iniquidades, até que tenha um tempo e um propósito debaixo do céu, até os ímpios para o dia do juízo, e quando vem o tempo de se arrancar aquilo que se semeou na sua juventude, verás que a vida é um conto ligeiro, uma neblina que logo se dissipa. Se alguns pela sua robustez, se alguns chegam a 70, outros pela sua robustez 80, é enfado e canseira, e muitos têm os seus dias abreviados, não chega nem mesmo a isso, por conta da desobediência. A palavra diz que há mais esperança para uma criança que não vem a nascer e conhecer tamanha maledicência sobre a terra. Porque se o Senhor não envia o Espírito, a ciência do bem e do mal, ainda uma criança que não teve o conhecimento, ela é aquela que é salva, porque ainda não conheceu a maledicência sobre a terra, mas quando respira já nasce com o choro da condenação, com o peso do pecado, mesmo ainda não produzindo obra, já tem o pecado segundo o filho de Adão. Está como filho bastardo, e é necessário arrepender-se e alcançar o endireitamento, aquele que nasce torto, e o Senhor venha endireitar aquele que vem áspero, e o Senhor faz aplanar. Por isso a palavra diz: ensina o menino nos caminhos que deve crescer, que deve seguir o caminho que é a verdade, que é Jesus Cristo, e até quando velho lembrará do Senhor. E assim como a palavra diz, pode uma criança, uma mãe que gerou uma criança esquecer do seu filho, todavia, ainda que esqueça, eu, o Senhor, não esquecerei. Aleluia, aquele que cuida de nós. Por isso, perseverai, sejais firmes e constantes, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.